Pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast do Lugar ao Lucro. Muito bem-vindos, ouvintes. É muito prazer apresentando aí um pouquinho. Sou o João Viapiana, head de parcerias aqui da Space Hunters. Muito bem-vindos, aí temos convidados muito especiais na mesa. Alguns parceiros aqui do Space já me conhecem por estar tucanando aí diariamente. É só para fazer a experiência de vocês melhor, evidentemente. Bernardo sabe. Depois ele vai me criticar aqui, não tem problema. A gente combinou que tá liberada a crítica. Passar a bola aí, inclusive, para o nosso CEO fundador, Francisco, por gentileza, te apresente. Opa, tudo bom então? Prazer todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco, eu sou CEO, um dos fundadores da Space. Então, sou formado em arquitetura, tenho um pouco desse background, né? Também já tive investimentos, empreendimentos em várias áreas, desde máquina que sabe fazer cerveja para curso de empreendedorismo. Isso eu posso te contar depois. Mas a gente te contar, não é que fazia, ela serve cerveja. Era um fliperama que servia cerveja automático. Sim, eu falei errado, sim. eu falei fazia, eu botei errado, servia. Mas atualmente a gente atua forte, né? Eu tô encabeçando aqui dentro da empresa a expansão nos Estados Unidos, deve ter visto ali nos stories. Eu quero saber mais sobre isso, eu fiquei curioso, velho. Depois eu te conto. Meu Deus, que irado, mas, tipo, tu tava na função e eu tava te atucanando com o Novo Hamburgo. Mas podia atucanar de coisa boa, né? Não só projeto, mas sim, estamos encabeçando a expansão nos Estados Unidos da empresa e também a nossa expansão de franquias. Né, que a gente também está vendendo franquia da própria Space Hunters. Né, quem quiser ganhar dinheiro fácil, pode nos contatar. Não, falando sério, é um ROI de 30%, cara. ROI de 3 meses. Tem cliente nosso que já comprou franquia e já pagou. Antes de assinar o contrato de franquia, já está pago. Né, então é mais ou menos isso, assim, depois o resto vocês vão conseguir entender ao decorrer da conversa, entender um pouco melhor o que eu sou, o que eu faço, etc. O foco aqui é o Bernardo, não eu. Então eu já fiz meu merchan e comigo aqui está o meu sócio, o Arthur Duarte. Ele pode falar um pouquinho melhor dele aí. Então para quem não me conhece, sou Arthur Dias Duarte, como o Francisco falou, sou sócio aqui da Space, colega do João, colega do Felipe, que aí está atrás das câmeras também, um grande homem. E estou muito feliz com esse momento aqui, principalmente por a gente estar começando o nosso podcast com o nosso grande amigo, antes de qualquer outra coisa. Com certeza. Nosso querido Bernardo, que a gente fala sempre como Manão. Já fiz live com ele, já demos muita risada para todo mundo ver aí. Na verdade, pouca gente viu, né? Porque ninguém viu as nossas lives. Mas o legal é que agora a gente está aqui batendo um papo mais contraído. Uma ideia que provavelmente a gente consiga levar muito conteúdo interessante, conteúdo que também seja algo para vocês verem também o quanto que a gente está sempre trocando ideia e coisas que a gente às vezes está falando entre nós, às vezes a gente não fala para o público, para quem está nos acompanhando, e acho que vai ser um grande momento para isso, para fazer essa interação, enfim, e estou bem animado. Eu vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. Naquela nossa live, eu não quero cravar, tá? Eu não quero cravar. Mas a gente tirou alguém que estava em cima do muro para fechar a franquia. É mesmo? Porque o mais engraçado de qualquer coisa B2B, é que nunca vai ter trilhões de pessoas vendo. São poucas e qualificadas, sacou? Tipo, esse é o grande diferencial. E eu lembro ali, acho que tinha umas 20, deu uns picos de umas 30 pessoas vendo. Mas pior que é verdade, deu um monte de gente uma hora. Pior que deu, meu. E daquela... Porra, tipo, né? E daqueles 30, realmente veio alguém interessado ou que, olha, quer saber, foi bem bacana o papo, vamos avançar e tal. Que demais. E foi no auge da pandemia, velho. É verdade, auge da pandemia. Que demais, não sabia disso. Que baita notícia. Não, e fazia bem pra minha sanidade mental, eu tava enlouquecendo em casa, velho. Sério, foi foda. Aproveita para contar pra gente um pouquinho mais de quem é o Bernardo, quem é essa figura, por que será que a gente te convidou pra cá? Né? Ninguém sabe, mas talvez tu saiba um pouquinho. Não, com certeza, né? Acho que eu falo olhando pra vocês, olhando pra câmera. Os dois ao mesmo tempo. Um olho aqui, um olho lá. Legal. Não. Então, eu vou falar olhando pra vocês. Pode ser? Não tá nem com a audiência. Mas eu tô olhando pra vocês, audiência. Eu tô observando vocês. Não, brincadeira, pode ir. Pessoal, então, eu sou um baita cliente da Space. A gente tá na estrada faz um tempão. E foi uma das coisas que eu lembro que quando eu entrei na Superforce, porque já era uma rede quando eu entrei, eles já tinham 2 unidades, estavam fechando a 3ª, e eu entrei querendo profissionalizar, colocar uma gestão muito mais
pautada por dados, por marketing e principalmente vendas. Na época eu tava assim, ó, meu Deus, a gente precisa focar em vendas e, cara, fazer isso aqui explodir. E eu lembro que eu falando com os sócios da época, uma das coisas mais importantes ao meu ver, porque eu sou incorporador, eu sou engenheiro civil e incorporador imobiliário. Ninguém é perfeito, né, cara? Tipo, eu lembro que o cara, pô, eu vejo que hoje os imóveis eles são escolhidos muito no sentimento. Ah, não, aqui passa um monte de carro, né? Tem umas casas aqui, pô, parece que tá vindo um shopping novo ali na esquina. Não, vamos dar. E geralmente é assim que o pessoal faz. E eu queria muito uma escolha de pontos pautada por dados. E daí eu fui atrás e conversando com um amigaço meu que é o Salami. E eu falei, cara, quem tu indica para fazer isso do comercial? Porque eu lembro que eu orcei com uma outra empresa e foi um negócio muito fora da casa o valor dos caras. Muito fora da casa. E que é um negócio que não pensou no pequeno e médio empreendedor, entendeu? E daí, falando com o Salami, ele me indicou a Space. Foi animal desde da primeira reunião e a gente não abre uma unidade sem eles hoje. Então, é isso. Isso é bom ouvir isso. Eu vou fazer um pouco de merchan nosso mais ainda, né, cara? Mas isso é verdade. Boa parte dos dados, a gente até estava falando com gente aqui no escritório, né, semana passada, que eu larguei o número assim, cara, 80% das empresas fecham em 5 anos aqui. E o cara entrou em choque, ele deu um tilt, lembra? Ele não conseguiu mais fazer a reunião com a gente porque ele falou, pô, o número é muito grande. E não é incomum acontecer esse tipo de coisa. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos é 50%. 50% dos negócios fecham. E pior, nos Estados Unidos, eles falam restaurante primeira, segunda, terceira geração. O que é isso? Eu não sabia o que era. Geralmente 80% dos restaurantes de primeira geração fecham. Tu abre um restaurante, a gente nunca teve restaurante antes, a chance é que 80% dos lugares que abrem, sem nunca ter tido antes, fechem. Aí eles geralmente tem gente que lá nos Estados Unidos só abre lugar onde já teve ao menos 2 restaurantes que faliram no lugar. Porque aí tu primeiro valida o ponto já está validado como ponto que já teve alguém antes. Segundo, o investimento é mais baixo, porque já está com coifa. Já está mais adequado. Então, eles não têm esse gasto. Só que lá tem outro problema, que é a coisa que não tem aqui no Brasil. Lá, se tu faz um contrato de 3 anos, tu vai pagar os 3 anos. Eu fali no primeiro, mas era o teu, tu vai pagar os outros 2 anos que tá no contrato. Não tem aquela multa rescisória de 3 anos. Não existe multa rescisória. Lá é assim, tu assinou um contrato de 3 anos, vai pagar 3 anos. Cara, então, imagina o cara que é médio pequeno. Imagina como tu falou, as plataformas são muito caras. E o problema é que as plataformas elas acabam sendo caras demais porque eles focam no dado e não focam no usuário final. Né? Então é bem isso assim que é o negócio. Agora eu tenho uma dúvida, tá? Eu tenho, por exemplo, essa espécie de preconceito quando eu tô estudando ponto e eu vejo um lugar que era, por exemplo, um box de CrossFit que quebrou. Porque o meu primeiro pensamento qual é o problema? E daí a gente, obviamente, sempre identifica um problema, mas daí eu penso, pô, se aqui já... Eu meio que amaldiçoo o ponto, assim, sabe? E não é uma coisa que eu nunca falei com vocês, assim. Mas eu tendo a achar que o ponto sabe, não é bom para aquele nicho. Cara, normalmente ele não é. Tá? Normalmente ele tem algum problema. Mas por isso que é importante fazer a avaliação. Então, assim, muitas vezes o ponto é bom, mas é problema de gestão, problema de marketing, problema de captura de cliente, ou o atendimento era muito ruim, que é bem normal de ter. Às vezes tu vai num lugar, o atendimento é péssimo, tu não volta mais. Sim. E às vezes é uma questão de maturação. O ponto não conseguiu... É muito comum, a gente já vê vários empreendimentos, onde a pessoa lançou 2 meses depois, a pessoa caiu fora. 3 meses depois tinha um restaurante lá perto de casa que era de... Negócio que os venezuelanos comem, qual é o nome? É um pão de... Primeira coisa que veio na minha cabeça era lhama. O cara é muito ignorante. Não, é arepa. Não, é o Chile. Arepa. Tinha um restaurante de arepa. Ele durou 8 meses. Ele ficava na Ijuí. Arepa é um pão. Um pão, assim, de milho. Que é tipo um X, só que com um pão de milho, assim. Cara, não é do nosso gosto. Não é uma coisa assim que a gente... que coisa maravilhosa, vou comer arepa. Mas o cara durou 8 meses. E aí que tá, agora tem uma hamburgueria no lugar. O que acontece? Naquele ponto nunca teve nada. Nunca tinha tido nada mesmo. O cara criou um ponto e deixou para alugar. Era uma nesga, assim, de loja. E aí o cara da arepa foi lá e desbravou. Talvez se ele tivesse aguentado o caixa da empresa, provavelmente não tinha, né? Mas se ele tivesse caixa, fôlego para aguentar, ele teria conseguido girar. O que acontece? Aquele ponto as pessoas, tem um lugar de arepa, agora tem um X.
Só que ali já estava na cabeça das pessoas que era um lugar que tinha comida. Agora, esse cara do X, ele pegou muito da estrutura que ficou no lugar e ele pegou muito também do reconhecimento daquele ponto como sendo um ponto de encontro de alimentação. Então, às vezes, isso também tem que ser levado em consideração. Entendi. Sem contar que daí não é com pão de milho, né? Com pão normal. É, a minha propaganda ia ser essa, sacou? É. Agora um pão de verdade aqui. É pão de X mesmo. Pão de X. Pô, e era meio caro, cara. Mas não vamos falar de bom X, tu entende, né, cara? Sim. Tô entendendo mais, né? Não, eu tô falando por causa do Joe's, né, cara? Joe's, sim. É por isso mesmo. Não, tá. A gente tá há pouco tempo até com o Joe's, relativamente. E é uma arte. E, cara, no ramo da alimentação é impressionante a importância do capital de giro, cara. Eu tenho que ter capital de giro. Porque, pô, o pessoal vai comendo, experimentando, e o massa é, quando tu vê na comanda, por exemplo, segundo pedido, terceiro pedido, daqui a pouco 13 pedidos, 20 pedidos, daí tu entende que tu tem meio que uma massa de clientes fiéis e que vai sempre enchendo o pote, sacou? Tipo, fica complicado só medir churn, pelo menos eu acho complicado, né? Medir a evasão. Mas é muito bacana tu ver que tem bastante gente pedindo de novo, os recorrentes. Então isso aqui empolga, sabe, no ramo. E daí tu vê o capital de giro necessário diminuindo, e daí começa a dar lucro. Demais. E, porra, isso é animal. Eu até ia perguntar, até para posicionar o pessoal, pô, falamos um pouquinho do Superforce, falamos um pouquinho da Joe's, quem é o Bernardo como empreendedor mesmo, né? Fala um pouquinho dos teus negócios e um pouquinho do porquê que tu entrou nesse negócio, né? Pô, estamos falando de alimentação, falando de CrossFit. Massa. O que te traz, assim, essa emoção para estar ali, porque onde tu tá e como tu faz isso? Bro, família empreendedora, assim. Família empreendedora. Meu pai é empreendedor bizarro, assim, tipo, bem... Ele sempre foi no ramo da construção civil. Ele começou a construir, decidiu incorporar. E quando ele incorporou, ele viu que não era tão fácil assim, né? E, enfim, daí... E eu ia sempre com ele em tudo. Ele era muito bizarro. Ele teve uma reunião uma vez, cara, que ele tinha que fazer, acho que foi no BTG Pactual, assim. Só, tu vai comigo. Na época eu era estagiário, tipo, segundo semestre, eu ia com ele nessas grandes coisas, meu Deus. E ele sempre falava muito das possibilidades que empreender te traz. E aquilo ali, depois que te morde, é animal. Tanto que quando eu decidi sair da empresa dele, pedir demissão e vim pro Sul, porque eu queria empreender aqui, no Minha Casa Minha Vida. Já tinha feito uns estudos e tal, eu queria empreender em Guaíba. Só que eu vi como funcionário, daí eu fiquei trabalhando numa empresa, tocando uma obra na Zona Sul, até eu sentir um pouco mais, fazer contato, criar relacionamento. E daí eu fiz 3 empreendimentos Minha Casa Minha Vida na Zona Sul, em Guaíba. E foi animal, vendemos tudo, uma puta experiência, só que eu achei muito moroso todo o processo. Tipo, achei, cara, tá, entreguei as casas, beleza. Aí agora tu tem que entrar com o registro de incorporação, esperar todas as prefeituras, todo mundo aprovar, para daí depois tu começar a vender. E eu treinava CrossFit na época. E, cara, eu já tava começando aí tudo que era RD Summit, Startup Summit, tipo, muito saber sobre empreendedorismo, saca? Tipo, e startups, etc. E daí, velho, eu vi a Superforce diferente e falei, cara, eu vou mudar completamente de ramo. Ao invés de eu fazer outros empreendimentos imobiliários, cara, vamos embora aqui. E daí a gente começou a fazer o trabalho de expansão. E estamos aí hoje, né? Hoje a gente é a maior rede na América Latina, a gente tem 16 unidades. E a gente agora está querendo passar o Rio Grande do Sul. Então a gente já está estudando agora implementar uma unidade em Santa Catarina e fazendo aquela expansão redemoinho, né? Capital interior e assim por diante. E está sendo animal. E outro empreendimento que eu tenho é uma cozinha, onde a gente tem hoje o Joe's, que a gente, né, trouxe de volta, e os meus sócios, o Brian e o Marcos, e que está sendo uma experiência muito interessante também, porque o Joe's tem aquele valor familiar. Eu comia quando era pequeno no Joe's, eu adorava, né? Acho que é até legal tu falar o que é o Joe's, porque para quem é de Porto Alegre, eu acho que tá mais familiarizado, mas para quem é de fora, assim, eu acho que é legal tu comentar, sabe? Ah, bacana. O Joe's foi um dos primeiros, se não o primeiro fast food de Porto Alegre. Porque quem trouxe isso, na verdade, foi um piloto, e na década de 60, queria muito para os Estados Unidos e ele... Foi literalmente um piloto. Foi literalmente foi o primeiro e um piloto. Tá louco.
E aí, vai prosseguir. Tá. E... Enfim, daí ele trouxe, foi bacana, é o Joes, né? Tanto que, pô, a gente conhece o Joes. E... Enfim, daí a gente decidiu trazer o Joes de volta, eu e os meus 2 sócios, e falamos com o Felipe, que é o filho desse empresário que trouxe o Joes pra cá, que criou o Joes, na verdade. E daí, conversando, fizemos uma parceria e lançamos, agora tem, acho que 8 meses, e tá sendo, pô, um puta sucesso, cara. Então é muito bacana trazer isso. Tem o milkshake também, né, dele? Tem tudo, cara. Tudo. E o milkshake tá cabuloso. Sério. Cara, que o milkshake, pra quem não sabe, quem não é de Porto Alegre, o milkshake, ele era onde o Joe era famoso por causa do milkshake, né? Sim. Diziam que era o melhor milkshake de Porto Alegre. E ainda é. Ainda é. Eu vou acreditar em ti, tá? Acredita, pé, tô te falando, cara. Aquilo ali eu tive que evitar, eu tava viciado. Eu ia comentar a última vez que eu te vi, tu não tava tão ensarado. Tá relacionado a isso? Sim, até porque... Não, congruência, né? Pô, eu trabalho no ramo fitness, entendeu? E eu não, tipo, eu acho que tu tem que estar de acordo, sabe? Tipo, eu não posso vender um negócio de saúde e não estar saudável. Então foi algo que eu... Enfim, algo que eu sozinho até sabe, decidi ser mais. E eu tenho um filho pequeno, quero ver ele crescer, quero ver meus netos, né? Então é sobre saúde também. Sim, sim. Tipo, e outras várias coisas. Mas eu me lembro que tu também a gente já tinha falado de outros projetos de plataforma, de construção. Sim. E tu também tem outras coisas ali que envolvem questão de saúde também, mas não é saúde só... Perfeito. Fala um pouco mais disso também. É uma saúde bem específica. É uma saúde bem específica. Na verdade, o outro negócio é a Lucy, que é um aplicativo de treinamento e educação sexual masculina, somente para o homem. Então, ali a gente tem um treinamento onde a pessoa aprende tudo relacionado à performance. Então, controle de ereção, ejaculação, libido. Tem vídeos? Consequentemente, são vídeos e exercícios para a pessoa fazer para ir aprendendo como controlar. Porque 90%, olha que bizarro isso, 90% de todos os problemas sexuais masculinos são oriundos do cérebro. É ansiedade, cara. Então é um tratamento psicoterapêutico para resolver esse problema. E tá animal, já tá com quase 10 mil usuários. Tá louco. Então, assim, tá sendo uma experiência fantástica. Não, eu acho muito legal isso aí. Eu não uso, mas eu conheço gente que usa e gosta muito. Todo homem precisa, porque não é para quem tem problema, é para quem quer controlar, ou nem para quem quer controlar, é para quem quer saber mais. Por exemplo, num dos vídeos a gente fala muito sobre o efeito devastador da pornografia. Devastador. E a gente consegue muito explicar o porquê ele é devastador e, meu Deus, quase todos os homens têm esse hábito, né? Então... Eu não sei do que eu tô falando. A Space Hunters não entende ninguém. Todo mundo fez uma cara aqui de desentendido. Mas isso tá falando, tipo, revista, essas coisas, né? Que a gente compra na banca. Né? Tá, enfim, né? E esses são... A gente até tava agora no podcast do... Sabe o Thiago Schultz? Do Pink Pill Podcast? Ele tá famoso agora por causa do Campari. Ah, o cara do Campari. Pode crer. Que é um queridaço, tá? Foi super legal o podcast dele. Então a gente já tava lá falando sobre, cara, sexualidade masculina. Então tá bacana, assim, a proporção que a gente tá tomando, porque a gente é muito sério. Então, assim, acho que seriedade demora mais, mas depois que traciona, o pessoal te vê como autoridade, sabe? Isso é bem importante nesse ramo. Aí estão esses aí os negócios. Uma dúvida que eu fico, assim, é muito de... Por exemplo, tu tem diversos ramos que tu empreende. Uhum. O que tu acredita que é importante para empreender, assim, para escolher o empreendimento? Porque como é que tu foi parar em um ramo aqui, um outro ramo ali? Tipo, tu tem alguma linha que tu segue, assim, para investir em diferentes ramos? O que tu toma como premissa, assim, eu quero investir, vai ser por isso aqui, por tal e tal motivo? Pô, é engraçado, baita pergunta, assim. Na Lucy foi um estalo que eu tive na pandemia, fritando em casa por não ter, tipo, eu não tinha nenhum negócio na época, assim, que me dava com muito poder de escala digital, eu não tinha nada. Então, assim, muito pensando em portfólio, eu falei assim, o que é que eu tenho na internet onde todo mundo tá? Só nada. Daquilo me bateu e eu comecei a fazer esse exercício. Com relação à Superforce, foi um negócio de propósito, porque, velho,
a minha vida. Olha como a Superforce revolucionou a minha vida, tá? Eu cheguei em Porto Alegre, eu conhecia poucas pessoas, eu estudei aqui, então, óbvio que tinha os faixa, mas agora eu tava meio, sabe, ainda me encontrando aqui, comecei a treinar, fiz amigos, finalmente consegui emagrecer, que era uma coisa que eu não conseguia, encontrei a minha namorada lá, que virou minha esposa, que teve o meu filho agora. Então, tipo assim, olha tudo, e tudo dentro das Superforce, então olha o que rendeu. Daí eu comecei a empreender com eles, me descobri, inclusive, como um empresário em outro ramo que não era de construção, que foi a primeira empresa fora do ramo. Então, assim, foi fantástico. E com relação ao Joe's, teve 2 motivos, né? Os 2 eu conheço desde os 12 anos, então são grandes amigos, e os 2 estão no ramo de alimentação e são super bem sucedidos. O Brian é dono do Companhia das Pizzas e o Marcos do Rancho 141 ali na Dinarte, sabe? Uhum. E, o que eu posso dizer? Uns queridões que manjam pra caramba e até o planejamento deles é franquear o Joe's. E foi por isso que eles me convidaram. Então chegaram, pô, Bernardo, a gente tem o plano de fazer disso aqui uma rede para que a gente possa crescer, e porque o Joe's tem, de fato, muita qualidade. E daí me chamaram com esse intuito. Então, de a gente começar a manualizar, franqueabilizar, para poder também expandir o Joe's. Coisa boa. E sobre a questão do Superforce, eu não me lembro direito. Eu me lembro que você já tinha uma segunda unidade quando nos contataram? E como é que é? Eu me lembro que era alguma coisa que vocês tinham meio que... Tinha algum problema de ponto, alguma coisa assim. Dá uma refrescada, que essa parte eu realmente não me lembro direito. Sim, é que não, como o critério era muito subjetivo para escolha de ponto, acabou que, enfim, era uma coisa que dava sorte e, sabe, é que quando o ponto não é bom, o teu esforço em marketing e vendas tem que ser muito maior. E quando o ponto é bom, tu organicamente consegue atrair mais pessoas para o teu negócio. Então foi isso que a gente se tocou na época e via claramente por dados que, olha só, porque quando a gente começou, ninguém faz nada de marketing e vendas, tipo, é tudo muito incipiente. Só que tu consegue analisar dados, né? Então tu pega qualquer CRM, assim, qualquer software de gestão, tu consegue entender que, ok, nossa conversão é essa aqui, os nossos alunos são esses, nossa evasão é essa. E daí a gente vê claramente que tinham lugares que, tinham muito mais interessados de maneira orgânica. Então é óbvio que o ponto importa, entendeu? Uhum. Então não tem outro coeficiente a não ser esse. E hoje a gente sabe que importa com certeza porque a gente tem canais de tração muito bem definidos, estratégias de marketing muito bem definidas e ainda assim fachada é um dos grandes chamarizes de clientes, de alunos. É que o teu ponto, ele tem muito... Academia em geral, não é academia, eu sei, tá? É um box de CrossFit. Obrigado. Para quem não sabe, nunca chama o box de CrossFit de academia, a não ser que tu queira inimizade com o dono. Mas principalmente exercício, parte de saúde, tu precisa ficar num ponto que é próximo da tua casa, ou no teu caminho. Então, tu tá numa fachada onde a pessoa vê, pô, isso aqui tu vai passar na frente várias vezes do lugar, indo para casa, ou indo pro trabalho. Isso acaba marcando. Por isso que eu sempre tenho um pouco de receio com a academia ou o estúdio de Pilates, que é em sala comercial. Porque tu já perde metade do teu potencial de captura de cliente. Né? A pessoa assim, tô indo pra casa, tu vê que tem uma academia ali. Tu passou 20 vezes na frente daquela academia, ou na frente do box CrossFit, ou na frente do estúdio de Pilates. De repente, quando tu for pensar em fazer um exercício, esse é um lugar que vai ficar na tua cabeça. Agora, se tu tá num lugar que é no topo de um prédio e tudo mais, vai precisar, como tu falou, de um esforço de marketing absurdo. Uhum. Pode dar certo, não significa que vai dar errado. A gente tem vizinho aqui que tem uma clínica de fisioterapia, mas ele tem um mercado, ele tem um cliente muito fiel, ele tem uma carteira de clientes boa. Então o pessoal vem até aqui, né? Um atendimento, por caso, fisioterapia e tudo mais. Mas a pessoa, como no teu caso, que está ali me lembro, vocês têm um ali na Vicente, né? Da Vicente ali dá certo, né? Sim. Eu sei porque a família da minha esposa tem apartamento do lado e eu vejo o grupo do Whats. Dali o pessoal só xingando barulheira do Superforce. Mas sabia que isso a gente resolveu, a gente chegou no consenso, tá top também. Mas sim, cara, imagina. O problema hoje é que a academia ela virou de bairro, né? Então, tanto a academia como o cross, por causa da mobilidade urbana. Não é mais aquela academia é tão maravilhosa que eu vou atravessar a cidade pra ir. Hoje o cara vai na mais próxima onde ele tá. Então, isso é que é irado no Space Data. Porque no Space Data, a primeira coisa que eu faço, eu puxo o raio de 1 quilômetro, eu vejo quantos mil habitantes aqui.
É só o que eu olho, velho. É só que eu olho a densidade. Então, é densidade, renda, e daí eu vou pro dinâmico, que eu apelidei, tá? Vocês não sabem, área de mas eu já dei influência? nome. Eu já dei nome pros estudos de vocês. Então, o estático é o data. Então, assim, é o primeiro estudo. O dinâmico é quando daí eu requisito o trabalho de vocês. E daí tem o terceiro, que eu vou escolher o ponto com o cara, né? Então, eu não É deixo... importante isso aí. Sim, com certeza. Então, assim, é skin in the game, assim, sabe? E... Enfim, então ninguém hoje vai atravessar a cidade para treinar. Então tem que estar ali, tem que ser denso pra caramba e tem que ter uma renda importante, senão não vale a pena abrir. Tu já chegou a utilizar o área de influência no Space Data para isso? Não. Bom, mas isso aí tá desde o início, o Space Data, tu tem ali, tu coloca o ponto, aparece assim, se tu quer raio 3, 2, 1 km e área de influência. A área de influência é a distância de 5 minutos de carro daquele ponto. Quantas pessoas ele pega? Ô meu podcast com os guris, eu descobri, vou te matar, meu. Porque aí, por exemplo, tá tu tá num ponto que tem um rio, tá? Sabe o que me irrita? Toda vez que eu falo com o Francisco, eu descubro uma funcionalidade nova. Isso é bom pra quem tá ouvindo. Atualmente a gente faz treinamento. De quem tem tu foi o primeiro cara cliente. School, é isso, entendeu? A gente tem muito a agradecer a ti, porque a gente criou muito procedimento justamente pelas suas dúvidas. Atualmente a gente faz treinamento, mas sim, procura ali o área de influência, vai te ajudar. É que nem podcast. Comigo, ao primeiro, é assim. No 100º vai estar a Anitta aqui, entendeu? Vai ter alguém fazendo o mesmo Moscow Mule. É foda. Cara, eu até ia perguntar, acho que, assim, a gente tudo falou coisas muito bonitas, né, até agora. Inclusive, tá tomando a cervejinha, reclamou cervejinha. Eu tô. Já que não Maravilha. tem Moscow Mule, eu tô. E é verde porque é Space Hunters, inclusive a marca da cervejinha. Cara, tudo muito bonito que a gente falou até agora. Eu acho que a melhor forma de aprender é errando. Se tu tá aqui até agora, provavelmente é porque tu errou muito, né? Tu não é que nem Space Hunters que nunca errou, evidentemente, nos projetos que a gente faz. Mas, compartilha com a gente um pouquinho dentro dessa jornada empreendedora, acho que tanto na Superforce quanto fora. Cara, algumas cagadas que já aconteceram que fizeram com que tu aprendesse bastante aí, pra gente conseguir compartilhar isso com o público também. Porra, massa. Já tô na frente de algum. Então não tenha isso, ele é que nem Space. Eu faço que nem eu, fala sempre a mais leve e trata como se fosse a pior. Aí a pessoa fala, não, tô brincando, mas é uma... Não, mas é uma boa, tá? Vou até fazer isso agora. Não. Lembra quando eu disse que eu tava construindo e queria mudar de ramo, eu queria algo com mais agilidade, bababá? Eu acabei indo vender, tá? Tipo, sacolé, velho, em Atlântida. Só que, tipo assim, obviamente não fui lá vender, né? Mas agora... É foda. Não vivemos só de vitórias. Cara, e o massa foi, eu adorei o negócio, tipo, bacana, vamos fazer. Porque eu tava parado. Imagina o seguinte, eu tava em outubro, parado, e a minha próxima obra, que eu tava já organizando, ia começar em maio. Eu tava batendo pino em casa, e o problema eu só tava nesse ramo, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Eu tava enlouquecido. E daí veio essa ideia, eu falei assim, quer saber, vamos fazer. E eu juro, tá, pessoal, que na minha cabeça vamos errar, vai. Sabe? Tipo, vamos errar. Porque eu fui num ramo que eu não conhecia nada, e um ramo muito engraçado, porque era um ramo que precisava de refrigeração, né? Então eu não sabia o pau que era. E o mais engraçado foi, eu aprendi, e isso foi uma puta lição, como é difícil achar mão de obra. Meu, como é difícil achar mão de obra, meu. E, enfim, até foi um negócio que começou a vender, foi bacana, e o produto era bom pra caramba, então eu engordei uns 10 quilos, obviamente, né? Mas enfim, daí foi algo que eu falei, tá, não é isso aqui, sabe? Eu nem quero tentar dar certo, sabe? Tipo, não é isso. E até por causa de um áudio de um irmãozão, eu, Birro, você tá ouvindo, tá? Foi por tua causa. Que o Birro falou, velho, sério, é isso, sabe? Tipo, eu te conheço, brother. Tipo, tá na hora de tu fazer algo mais massa. Tipo, não vai abraçando qualquer coisa. Tipo, te dá um tempo, sabe? Porque a gente é muito da cultura dos nossos pais, né? Tem que trabalhar. E dane-se. Acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha. E quando eu vi eu batendo pino em casa sem trabalhar, mesmo com projetos, mesmo empreendendo, mesmo tudo tranquilo, eu fiquei nervoso, me senti um merda, assim. E daí eu fui fazer isso. E, enfim, o resto é história.
Acontece, cara. né? Eu arrastei o Arthur numa dessas aí. Foi aí que eu conheci o Arthur. Foi no Bierama. Não foi assim uma besteira, mas digamos deu prejuízo e a empresa faliu. Mas eu consegui arrastar o investidor e o investidor arrastou o Arthur para a história. Aí disse, não, tem um cara aqui que vai salvar a tua empresa na parte de gestão. É daí que vocês conheceram? É. Ah, que irado, velho. Não, então não foi uma derrota, foi animal. Não, eu ganhei. Ele perdeu. Mas eu ganhei. Tu vê a estratégia, né? Pega o teu pior episódio. Cara, O teu menos pior. mas aí que tá, é porque a Space não tava dando certo. Ela demorou para dar certo. Tu já tinha Space na época. Eu abri ela em 2014. Mas é uma longa história. Mas ela não deu, ela não performou. E aí eu precisava de dinheiro, porque eu tava dividindo apartamento com um amigo meu. E eu precisava pagar o aluguel, né? Precisava pagar as contas, precisava pagar o carro, precisava pagar as coisas que eu tinha. E eu tinha saído da Renner, que eu trabalhava como arquiteto de VM. Eu fui convidado a sair, na verdade. E aí... E aí, cara, eu tava numa conversa ali no hub onde eu tava, que era o hub da SPM, e eu falei assim, tinha uma ideia que eu tinha, que era de fazer um fliperama que vendia cerveja. Eu tinha um fliperama, por sinal, eu tinha comprado um fliperama para fazer isso, quando eu me formei em 2012. E acabou não saindo, e um colega meu da faculdade falou assim, Barata até, se ele estiver ouvindo, obrigado, Barata. Mas, não, tô brincando, obrigado mesmo. Ele falou, vamos fazer. Cara, em um final de semana, em uma semana, a gente montou o Bierama. A gente desenvolveu a tecnologia, criou o Bierama e botou no St. Patrick's do Brasco. E bombou. Ele servia mais rápido que um ser humano, o robô que a gente criou. E o negócio bombou, deu certo. A gente pensou, isso aqui tá demais. A gente apareceu na RBS, a gente apareceu em jornal, a gente apareceu na Zero Hora, a gente apareceu... Cara, tu buscava Bierama, apareceu um monte de matéria na internet. O pessoal, eu quero comprar Bierama, a gente não tinha. Na época, não tinha passado as reformas que o Brasil tinha, então a gente demorou 8 meses para ter o CNPJ. Isso ajudou a quebrar a empresa. E aí a gente conseguiu investidor. O investidor, o cara botou, foi um Marcelo Nodsel também, baita parceiro meu, brother. Um cara muito legal, confiou, só que a gente começou a perder foco. A gente começou a perder foco. A empresa começou a tentar criar um monte de produto para gerar dinheiro, sabendo que a gente tinha um produto bom e a gente não investia naquilo que era só botar em evento, a gente ganharia dinheiro. E aí a coisa estava tão descontrolada, a gente perdeu o nosso desenvolvedor, o cara que fazia as máquinas, a gente perdeu. E aí o Marcelo botou o Arthur na empresa, porque o Arthur tinha uma startup na época que a parte de business estava rodando direitinho, faltava problema de desenvolvedor. E aí a nossa tava tudo bagunçado, business e a parte de dev, só que a gente tinha um produto que funcionava. Aí ele botou assim, não, vamos botar o Arthur entrou como sócio no Bierama, só que entrou no negócio nativo, já tava morrendo, assim, não tinha como reanimar. O Arthur tentou, não deu, e aí que o Arthur entrou na Space. Porque quando a Bierama começou a morrer, a Space, eu consegui amarrar a metodologia. Porque eu estava fazendo em paralelo as duas coisas. Uhum. Né? Eu ia lá, fazia reunião para Space e fazia evento para o Bierama. Arrumava pendenga em bar do Bierama e entregava um estudo da Space. E aí, de repente, numa dessas, Arthur, o que eu posso arrumar na Space? Eu falei, cara, eu descobri uma maneira de fazer esse negócio bom. Eu consegui ajudar em questão de análise de mercado. Só não tem cliente. Aí o Arthur, isso eu posso ajudar. E aí o resto é história, né? Isso aí foi em 2016, né? Por aí, 2016, 2017. Por aí. E aí foi quando o negócio deslanchou. Mas é uma loucura, né? E o lance legal ali foi a complementariedade, assim. Cara, quando eu entrei na Bierama, eu via muita gente tentando fazer a mesma coisa, só que ninguém tava mais focado naquilo. E aí, só que eu já tinha saído de uma empresa que a gente fechou, que Bar que Passa, que era um aplicativo que tu via onde que estava passando determinado evento esportivo. E aí, isso aí foi na época dos apps, que deu o boom dos aplicativos e tal. E aí eu tava na faculdade ainda, na SPM, fazendo ADM. E aí, me lembro que até, cara, nem cheguei a estagiar, assim, nunca estagiei na minha vida e tal. Só fui pro lado de empreendedorismo, porque, enfim, vim do mundo de consultoria, a empresa Júnior me ajudou aí para esse mundo. E acabou que, por contato, surgiu um brother meu lá da faculdade, o cara falou que tinha essa ideia. E o cara foi olhar o jogo do Inter em Porto Seguro e tal, não tinha a mínima ideia de onde passava o jogo. E aí aplicativo, que Bar que Passa e tal, vamos fazer esse troço. Ele veio com a ideia do app e tal, daí eu dei o nome, que Bar que Passa, o Luiz Henrique Ferreira, enfim, trocamos aquela ideia. E aí, depois disso, a gente se juntou com uns brothers e tal e fizemos esse aplicativo. Só que o que importa,
cara, não me deu dinheiro na época. Quando começou a dar, por inconveniência da vida, acabou não rolando ali, os sócios saíram, principalmente os desenvolvedores, daí ralou o negócio. Mas assim, o que foi mais importante? A experiência de business. Eu tive que ir lá vender. E eu sabia vender e sabia modelar negócios, certo? O Marcelo, que hoje até é legal dizer assim, ele ainda é nosso parceiro, ele tem a Apollo Franquias, que é uma parceria nossa que faz o trabalho de ajeitar a marca para franquear depois, Legal, enfim, legal. né, bem o modelo que é necessário para tanta marca expandir. E só que o Marcelo, ele viu a necessidade lá de complementar lá o que os guris faziam na Bierama, e a gente tentou até modelar o negócio para um vending machine ali, né? Um negócio de tu passa um cartãozinho e serve automático para cortar um pouco a... Porque o que a gente percebeu? O fliperama, ele servia até o chopp bem. Só que acontece, se a gente vendesse isso para eventos, para bares, cortarem o desperdício de chopp, ia ser muito legal. Porque muitas vezes quando tu serve na torneira, tu desperdiça chopp. O problema é que os caras não medem isso, né? Tem isso. É isso que Tem isso. isso que me irrita. Ô, velho, por que as empresas não medem KPIs, não medem dados? É que também fica difícil de medir, porque tu não tá muitas vezes olhando o que quem tu contratou para lidar ali na torneira tá fazendo. Então, fica difícil. O que a gente percebeu foi, cara, um modelo ou outro, no momento que todos os sócios não estão mais focados naquilo, é o momento de fechar. Se não tem a energia destinada, fecha. Desiste do negócio, a energia não tá mais voltada para aquilo. Só que eu, cara, as minhas economias, tudo já tinham ido pro brejo há muito tempo. E aí eu cheguei pro Chico ali, me lembro que a gente saiu de que a gente chama carinhosamente de galetão, mas era o Galeto de Brescia, ali na Presidente Roosevelt, que hoje é 4º distrito aqui em Porto Alegre. Vale a pena. Era R$17 no dinheiro, né? Agora deve estar uns 20 e poucos, né? Porque tudo com bebida. Com bebida. E aí era rodízio de tudo que era coisa de galeto e tal. E aí ali a gente fazia volta e meia uns almoços para pensar no business. E aí a gente pensando nisso e tal. E aí eu me vi assim, cara, eu não tenho mais um desgraçado real no bolso. E o Francisco ia me dar carona para casa. Eu olhei para ele, cara, de que forma eu posso te dar na Space? E uma das coisas que eu acho que a gente mais carrega até hoje dentro da Space Hunters é esse tipo de atitude que o Francisco teve. De enxergar que, pô, velho, eu preciso de uma mão, acho que tem a oportunidade aqui para esse guri, era um piá na época, ajudar, e esse cara pode crescer aqui dentro depois, eventualmente, né, vira sócio, tal, como aconteceu, mas assim, a gente sempre tenta enxergar em quem está perto de nós uma oportunidade para essa pessoa, se ela tem como somar com a gente. E eu acho que isso é um dos grandes segredos da Space Hunters até hoje e que eu percebo que as marcas que crescem acabam fazendo. É tu acreditar que, pô, se tu viu uma oportunidade e tu conhece uma pessoa que tu confia para fazer aquilo, tenta ver como é que vai andar, ver como é que vai performar. E principalmente entender que era complementar. A pessoa que estava ali do teu lado te complementava. O Chico, ele sabe fazer uma coisa, eu sei fazer outra. Cara, vamos se complementar. Isso eu acho que foi um dos grandes pulos do gato, assim, da Space, né? É muito o que eu senti, assim. É muito o que eu vejo. Eu vejo vocês dois, eu vejo bem isso, assim. Então... E isso é uma coisa importante até de ressaltar. A gente tenta... O cara que tá filmando ali foi o nosso primeiro estagiário. A gente pagava uma coca e um pastel pra ele. E aí... Aparece aí, dá um oi. Não sei aonde eu dou oi, são 3 câmeras agora. Ele tá falando, mas ninguém tá ouvindo, mas ele foi o nosso primeiro estagiário, e o próprio João, que tá encabeçando essa área aqui toda, tipo, a gente dá essa voz. Porque é aquela questão, como o Arthur falou, às vezes tu tem alguém que sabe fazer muito bem. Eu conheci um filipino, lá agora em Washington, e o cara foi bem randômico, mas o cara, descobri que o cara é arquiteto, se formou no mesmo ano que eu, e o cara trabalha como empreendedor e fora da arquitetura, no mercado imobiliário. Comecei a trocar uma ideia com o cara, eu olhei para ele assim, posso te ajudar na tua startup nos Estados Unidos e tal. O cara pode. Ele falou, mas eu não tô falando contigo por causa disso, não. Eu sou consultor de incorporação lá nas Filipinas. Ele falou, tipo, o cara é gurizão, tem a minha idade. Ele disse assim, cara, ele disse assim, eu consigo te colocar nas Filipinas e todo o meu quintal, Tailândia, Singapura, Indonésia, porque todo mundo tá construindo lá e tá errando. Ele falou, e tu pode ajudar esses caras.
Eu falei pra ele assim, cara, eu tenho intenção. A gente, tipo, tu fica com uma participação daquilo que a gente gerar. Eu não tenho intenção de abrir empresa nas Filipinas, tu vai ser a nossa cara, vai ser a nossa cara nas Filipinas. O cara adorou. E foi assim que a gente criou o desenvolvimento da empresa. Né? Tipo, pô, tem um cara lá que pode botar a gente nos Estados Unidos, a gente tá falando com um cara lá que pode botar a gente numa matéria numa revista lá no Texas, nos Estados Unidos inteiro. Pô, a nossa ideia é o quê? Ah, vamos botar Space Hunter nos Estados Unidos, que a gente tem empresa lá? Não, já botar. A gente vai ser um parceiro da GeoLess. E a GeoLess vai vender o nosso serviço com white label. A gente não faz questão de estar nos holofotes, a gente faz questão de ajudar as pessoas. Porque dessa forma a gente começa a criar uma rede de conexão muito forte. E aí com essa rede de conexão a gente começa a fazer diferença no mundo. E aí a gente começa a ganhar dinheiro lá na frente. Até porque, né? O negócio de vocês, eu acho que o principal motor de tração é a indicação. Sacou? Então, assim, que é como foi comigo, como eu indiquei para as pessoas e como eu faço questão de que todo franqueado faça estudo. Então, acho que isso até realmente, cara, é muito mais importante tu ter parceiros estratégicos que vão te ajudar do que tu ficar, uau, space, e ninguém floresce junto contigo. Não, Sabe fechado, que, Bernardo, fechado. uma coisa muito... Isso que tu comentou é uma coisa que eu não conhecia antes de entrar no Space, né? Assim, pô, eu sou uma pessoa que veio do mercado financeiro. Ficar atrás de uma tela horas batendo carteira de cliente. Batendo carteira não é roubando carteira, pessoal. Só pra deixar claro, né? Minha empresa era muito íntegra. Pô, batendo carteira é um nome ruim pra caralho, né? Pô, ficava atrás da tela batendo é difícil. Cara, não era nesse sentido, né? No horário de trabalho, evidentemente. Era no sentido de ver se as coisas estavam certas. Eu ficava, cara, olhando Excel o dia inteiro. Só que eu tinha um background de trabalhar com gestão, de trabalhar com parcerias, de trabalhar com comercial, de trabalhar com relacionamento, que não estava sendo explorado. E foi uma coisa, inclusive, que nosso querido atrás das telas, né? Pô, a gente estava no aniversário, tomando um chopp, já tinha passado um pouquinho, ele me falou o seguinte, cara, tá tudo bem? E aí, como que nem todo cara que passou um pouquinho, eu, puta, não tá, cara, eu tô o dia inteiro no Excel, triste pra caramba. E não tava triste, né? Pessoal, meus colegas de trabalho tava, né? Bem ok, mas não tava feliz pra caramba, assim, né? Porque não era exatamente o que eu queria fazer. E aí ele me trouxe por oportunidades de Space, eu já tinha conhecido um pouquinho dos guris, né, pela minha experiência anterior, conheci efetivamente o que era o projeto. Cara, abraçamos, a gente tá fazendo um ano praticamente histórico para Space, um crescimento praticamente 30% em relação ao que a gente tinha year to date, né? Então até o ano até agora, num ano difícil, no ano de mudança governamental, no ano de mudança de cenário econômico, juros altos. Cara, é difícil investir em juro alto, né? Porque a gente tá falando aí de... O cara tá entre olhando uma Selic... Não vale a pena. Não vale a pena. Cara, Em muitos casos o cara chega, sabe? Vou ficar aqui de boa, não fazendo nada. Cara, 13,5% da Eu acho Selic. isso tão né? triste, bro. Eu acho isso tão triste. E às vezes é uma decisão econômica do cara. Fala assim, pô, vou me estressar, né? E, assim, nesse cenário a gente está crescendo 30% por causa, efetivamente, né, um dos motores principais é o nosso motor de parcerias. Porque, assim, hoje a gente tem, evidentemente, bastante empreendedores raiz, digamos assim, então uma galera que não vem pelo meio de franquia, eu quero fazer o meu próprio café, a minha própria marca, também vem, a gente ajuda, construção, incorporação forte, principalmente no exterior. Mas esse mercado de franchising, principalmente pela indicação que a gente consegue ali dentro, ele é muito importante. É uma coisa que eu não conhecia, né, tanto, e eu vejo que é um mercado muito unido. As pessoas do franchising se conhecem, as pessoas do franchising se indicam, uma franquia leva para outra. Hoje a gente já conta com mais de 40 franquias por meio de indicação, mais de 60 parceiros complementares, consultores, a gente estava num evento de consultor agora na semana passada. Posso complementar uma paradinha? Pô, por favor. Uma parada que eu sinto falta é até mais eventos, cara, com franqueadores, velho. Não tem. Sabe? Às vezes é só o de venda, né? A hora de fazer a venda da franquia para o franqueado, não necessariamente só dos franqueadores. Não, eu queria, tipo, uma mesa redonda de franqueadores pra trocar ideia, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, assim, que, velho, é massa, sabe? Até a empresa que fazia a nossa... Era um dos braços que a gente tinha de expansão na época, que era a Focus. Eles fizeram isso na pandemia e foi bem legal, assim. Aí eu conheci vários franqueadores e foi massa trocar ideia, foi enriquecedor, sabe? Mas só complementando. Não, é um ramo muito diferente, né? Assim, não é que nem tu tá investindo em algo normal, porque tu tá colocando só, assim, franqueado vira um sócio até monetário teu, né? Até seria legal ouvir um pouco da tua visão sobre essas diferenças, assim, até porque tu tem uma empresa que ainda não é franquia, tem uma empresa que é a franquia, já está crescendo, vai até sair, inclusive, do estado. Desse, prós e contras, cara, o que tu tem visto dessa visão do franchising em si brasileiro? A gente sabe que tem muito ouvinte nosso, quem acompanha o Space, que é do franchise.
para te traçar um pouco desses paralelos, assim, também, da tua visão de empreendedor, como também franqueador. Sim. Cara, é engraçado isso, tá? Mas agora, olha só o trabalho que a Superforce tem. Eu não tenho nada proprietário na Superforce. Nada. Assim, ó, se o cara chegar hoje, o que é que eu preciso ter uma Superforce de item, de físico, de proprietário? A gente tem o quê? Uma marca forte, né? E que é forte porque ela é reconhecida por segurança. A gente foca muito nisso. Porque o que a gente sempre via? Todo mundo se lesionando em box tipo CrossFit ou qualquer coisa parecida, que os caras realmente não estavam dando a atenção necessária. E o que a gente viu? Cara, o importante é segurança para o cara continuar treinando. Porque como é que eu sou um negócio de saúde se o cara se lesiona em 3 meses comigo e não treina mais? Eu não estou promovendo saúde, meu amigo. Eu estou promovendo o cara chegar e achar que CrossFit é ruim, não dar mais uma outra chance para isso e acabar indo para uma academia onde ele vai ficar mais 3 meses e só vai ir no verão para dar uma desinchada. Mas eu não vou mudar o hábito desse cara. Então, só para tu ver o nível que é a coisa, assim, sabe? Então, foi um dos diferenciais. E é muito importante, é muito interessante que ninguém presta atenção na sigla Lifetime Value, né? LTV. Ninguém presta atenção nisso. Então, é o ticket que eu cobro e acabou, sabe? Upsell, cross-sell, beleza. O cara compra uma camiseta, o cara toma um açaí. Sabe? Tenho 3 business no meu box, tá tudo certo. Agora, o cara não vê que se eu tenho um treino focado em o cara ganhar performance, o cara ganhar qualidade de vida, saúde, e o cara não se lesionar, eu tenho um LTV muito maior, ou seja, eu tenho uma rentabilidade, que é o ciclo de vida, LTV é o ciclo de vida do cliente, né? Então, em vez de ficar 3 meses, 4 meses e se lesionar ou achar muito pesado e não ser confortável, minimamente confortável para ele, a gente fez um treino onde ele consegue treinar por um período maior de tempo e se permanecer saudável. Inclusive, a gente tem pessoas que, né, enfim, moram no box, né? Mas, cara, com relação a franchising, o mais importante é o cuidado bizarro que a gente tem. Tipo assim, só para ter uma noção, a gente hoje tem um setor de compliance na empresa. Então a gente vai nos boxes de CrossFit para fazer autoria documental, contratual, ver se está tudo de acordo. Então a gente tem treinamento de vendas periódico, não é periódico a cada 3 meses, é uma vez por mês, é treinamento técnico uma vez por mês, reunião com os franqueados uma vez por mês. Tipo, então a gente faz o tráfego das unidades. Então hoje todo o tráfego, toda aquisição de leads é feita por nós. Obviamente, quem quiser também testar, o franqueado que quer testar outras coisas, ele fica super à vontade. Mas a gente pega e faz isso por ele. Então é um cuidado, é uma gestão 360 para que, cara, ele consiga focar numa coisa só. O gerenciamento e a experiência do cliente dentro do box. E é o que está dando certo, é o que está funcionando. Isso tem um negócio que é bom ressaltar. Eu fiz uma vez só na vida CrossFit e, cara, eu vou dizer que eu achei legal. Não foi na Superforce, desculpa. Um brother meu me puxou, ele disse, o meu aniversário vem cara CrossFit, filho da mãe. Foi uma boa experiência. O que eu acho que é interessante? Geralmente eu faço academia e nado. Geralmente eu vou na academia, faço o treino e depois eu vou na piscina e nado meia hora, 1 hora. Uhum. O CrossFit ele tem uma questão que ele cria um senso de comunidade. Isso eu notei que é muito diferente. Né? Tipo, na academia tu vai lá, faz exercício, beleza. No CrossFit ele mistura aeróbico com levantamento de peso e com questão de criar fibra e tudo mais. E eu senti que o pessoal que faz CrossFit, normalmente, eles são meio adeptos, né? Eles são meio, tipo, evangelizadores da marca. Todo CrossFit que eu conheço, todo crossfiteiro que eu conheço, ele é um evangelizador. Qual que tu vê, assim, que é a grande diferença? Tu vê alguma ameaça da questão de academias? Ou tu vê, assim, a academia é um mercado que tu consegue capturar essa pessoa porque o teu produto consegue ser mais sexy, mais interessante? E como é que tu vê o tamanho do mercado de CrossFit no Brasil? Porque a gente fez um trabalho há uns 2 anos atrás para a N45, que é a F45, é uma empresa americana de... Eu não sei explicar, eu vi lá em Miami a sede dos caras, os caras estão entrando em São Paulo muito forte, mas é, tipo, outra pegada. É um negócio que é, tipo, funcional com circuito. E é tipo o CrossFit, só com uma coisa mais leve, mais bicicleta, umas coisas assim. Como é que tu vê essa questão? Tu vê que o pessoal do mercado de academia, que frequenta uma academia, uma Smart Fit, etc., é um possível porta de entrada para vocês? Ou é competidor? Não, com certeza é oportunidade. Porque geralmente o cara
a experiência dele, né? Ele entra na academia, tem o quê? 4 instrutores, 50 pessoas no mesmo lugar, 60, e cada um no seu mundo, com seu fone de ouvido, fazendo seu exercício. E daí ele chega, hoje eu tenho ombro e perna. Então, o mesmo exercício que ele fez há 3 dias, provavelmente, que ele fez na semana passada. Então, ele vai lá, daí ele faz ombro e perna. Tipo, aí ele tá, daqui a pouco, com um pouco de pressa. Tem que esperar, porque daqui a pouco, se ele vai às 18, que é o horário de pico em academia, tu tem que revezar equipamento. Então, e tu acaba não criando tanta conexão. Obviamente, depois de um tempo, eles conseguem, porque tu vai treinando no mesmo horário, eventualmente, né, dá o choque. Mas agora, no CrossFit, a pegada é completamente diferente. Porque o treino é coletivo, geralmente nos treinos são em duplas ou em trios, então tu já tá, sabe, criando conexões ali mesmo, entendeu? E obviamente toda a conexão ela começa, de boa, tranquilo, tipo, oi e tal, e a coisa vai evoluindo, mas principalmente, os treinos nunca se repetem e nós trabalhamos várias valências. Então, por exemplo, tu vai na academia, tu faz o quê? Tu faz força e no máximo um cardio no final. Cara, a gente treina flexibilidade, agilidade, é desafiador, porque às vezes tu tem que cumprir a tarefa antes do tempo, então tem 12 minutos, eu nunca vou terminar isso em 12 minutos. Aí tu se mata fazendo e chega lá, tu conseguiu, então tu tem várias conquistas ao longo do treino. Então, assim, às vezes tu chega e tu treinou, foi saudável, tu ganhou mais performance, tu se sente alguém mais forte, mais ágil, tu criou conexões e durou 1 hora, sabe? É sempre 1 hora. Pode estar lotado, pode estar vazio, é sempre 1 hora. Então, isso é uma maravilha, sabe? Principalmente para quem trabalha que tem horário. E o melhor disso tudo é que tu tem desafio durante a sessão e depois. Depois eu tinha esse desafio de conseguir dobrar a perna. Sentar, cara, era um desafio muito bom. Não, brincadeira. Mas na verdade isso tem a ver com uma coisa que é boa até para o business de vocês, porque só doeu porque eu parei de fazer, eu não fui fazer exercício no dia seguinte. E me falaram, tu não pode ficar parado. Falaram assim, eu não, no dia seguinte eu tava atolado de trabalho, eu rateei e não fui, eu ia nadar e eu não fui. E por causa disso eu fiquei com o meu músculo todo doído. Se eu tivesse feito a academia, se eu tivesse feito qualquer exercício depois, não teria doído tanto. A desculpa dele pra dizer que tá doendo a perninha... Não, desculpa, onboarding. Porque eu não fui mais, então... Ninguém me falou. Não, eu tô dizendo que o teu business é bom porque ele cria uma necessidade de recorrência. Tô elogiando, cara. Não, com certeza. Se a pessoa não cria recorrência de consumo, ela acaba sentindo muito músculo depois. Então, se a pessoa vai fazer CrossFit, tem que seguir e vale a pena, tá? Vale a pena fazer, vai por mim. Não, o business ele é muito bom porque daí tu consegue ter previsibilidade de receita, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, tu saber que tu tem uma previsão de receita nos próximos 6 meses, 12 meses, isso, sabe, é o que faz o empreendedor ficar muito mais tranquilo, é um negócio muito mais gostoso de tocar, que não tem estoque, então, sabe... E qual que é a taxa de evasão dos alunos médios ali? Olha, a gente começou a focar nisso tem 2 anos, entendeu? Porque quando a gente vê que é muito engraçado isso, mas o cara chega, tem o box dele, vê, tô sempre convertendo aluno e pagando meta, porque daí tu tem os vendedores, tu paga a meta pros vendedores, tá? A academia convencional, vamos falar, tá? Pagamento dos vendedores. Mas peraí, meu número de alunos não tá mexendo. Por quê? Porque tu tem uma evasão bizarra e tu não consegue medir isso. Então, assim, o nosso foco foi trabalho em retenção. Então, hoje a gente tem trabalho de conversão, trabalho de retenção. E desde que a gente começou a trabalhar, a gente sentiu uma melhora absurda, assim, tipo, de 5% menos, sabe? De evasão. E constante em todas as unidades. Porque o que é que a gente faz hoje? A gente tem um cuidado personalizado com o aluno. Então, cada coach ele é designado com um número X de alunos que são apadrinhados dele. Então, ele consegue ficar muito próximo do aluno e conseguir entender as objeções e pegar as objeções no começo. Entende? Então, não vira uma coisa, quer saber, eu não quero mais saber disso aqui. Não, ele, tem algo que me incomoda aqui. Ele, não, peraí, vamos corrigir e tal. E ele consegue passar os dados pra gente melhorar. E até fazendo um paralelo a isso, é bem legal pensar a importância, em termos de modelo de negócio, de ter um atendimento mais próximo da realidade de cada aluno. Eu faço academia, não faço CrossFit, mas... O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu pegar o número de um concorrente. Mas eu não converter a gente. Mas eu tenho meu personal ali e o Thiago Farias, o
cara, ele tem ele frisa muito a importância de eu ter disciplina numa academia. Por quê? O treino realmente ele não vai variar, ele vai ser praticamente o mesmo. Por quê? Porque não tem muito o que variar. Cara, tem aqueles aparelhos ali, o que vai variar é a maneira que tu faz. Como eu não sou um cara que tem uma necessidade de variar o treino, eu vou lá, faço o que ele mandar e era isso, eu preciso ter essa disciplina. Ao mesmo tempo, como eu tenho o atendimento próximo, ele facilita essa disciplina a ser feita. E por que eu disse que eu ia fazer um paralelo? A própria Space sentiu a necessidade disso. Nós implementamos dentro da Space Hunters. Antes a gente contratava um estudo, a gente fazia em 18 dias úteis o estudo, nem sabia o que a gente estava fazendo nos bastidores ali e te entregava, certo? Hoje a gente entendeu que, primeiro, nós temos diversas soluções para atender demandas diferentes. Então, primeiro, tem os estudos. A gente, um estudo específico, contrata para ver ali potencial de local e tal. Beleza, a gente faz o estudo. Só que só no fazer o estudo, hoje a gente já tem 2 etapas anteriores, 3 etapas depois de uma entrega. Por quê? Porque desde a primeira etapa, eu já tenho que estar ao máximo afinado com a necessidade desse cara, do cliente que eu vou estar tratando ali, e eu preciso fazer mais retomadas de conexões com ele. Não à toa tem reunião intermediária para fazer uma retomada para ver, olha, eu já tenho um breve contexto para te passar socioeconômico, o que tu está achando? O que tu acha disso aqui? E aí, o resto do estudo já sai, inclusive, alinhado com esse segundo papo. Então, já tem um primeiro papo, que é a reunião de start, que a gente chama, em que eu já norteio isso para o cliente, eu pego as premissas importantes e tal, e já faço uma segunda reunião. E, por outro lado, a gente entendeu que a gente tinha que virar uma consultoria. Por quê? Porque nós precisávamos fazer com que, por exemplo, marcas em expansão tivessem o que a gente dá em estudo e sempre apresentando os estudos de uma forma recorrente, ou seja, nós, querendo ou não, somos consultores, mentores. E essa mentoria precisa estar presente o tempo inteiro. Então, mais do que parceiro, tu é um cliente nosso. Então, toda a unidade vai estar fazendo isso, a gente precisa estar acompanhando de mais formas. E não à toa, a gente tem marcas que hoje contratam o modelo consultoria da Space. O que é isso? É eu pegar toda a expansão deles, eles pagam a marca em si, daí ao invés de pagar por estudo, ela paga um FII mensal ali, e eu consigo entregar uma mentoria periódica. Todo o processo do estudo já vai vir com o onboarding que foi feito lá atrás, e isso a gente percebe que faz diferença e muito hoje em dia para tu fixar um cliente, para tu fixar, e seja no nosso modelo de negócio ou no do CrossFit. E uma das coisas que eu acredito que o CrossFit acaba ganhando por isso é porque, naturalmente, o exercício do CrossFit ele exige que tenha um acompanhamento maior, porque, daqui a pouco o cara vai se matar ali, né? Porque é um exercício que, para quem faz academia, por exemplo, o cara, às vezes existe até um preconceito. O cara vai fazer um CrossFit, vai se quebrar todo, o cara vai lá ficar se jogando para cima e para trás e tal. E só que, na verdade, aquilo lá existe todo um acompanhamento maior, e só nisso, e também em o próprio aluno, que está do lado deste aluno, cobrar o aluno, já existe essa força maior. E um dos grandes problemas das academias, pelo que a gente conversa, muito próximo do meu personal ali tudo, a academia que eu faço ali, estão sempre buscando dar um atendimento mais próximo. E eu vejo, cara, um dos grandes segredos, não adianta, cara, em qualquer modelo de negócio, atendimento próximo à realidade de cada um, porque nem sempre também a pessoa quer um atendimento humanizado, tal. Não, às vezes a pessoa só quer, cara, me diz o que faz, era isso. Mas tu tem que entender o que o cara quer. E isso faz parte do modelo de negócio de sucesso, né? Bro, olha só. Minha grande deficiência, vou falar de mim, tá? É vendas por WhatsApp. Todas as minhas empresas têm venda por WhatsApp. E eu sou péssimo em vendas. Mas sabe o que é péssimo em vendas por WhatsApp? Tipo, eu também aceito, tá? Claro. Porra. Aí tá bom. E daí eu comecei a ir atrás. E eu peguei um podcast, um corte de um podcast, onde o cara fala assim, ó, é muito importante tu antes perguntar como é que a pessoa quer ser atendida. Assim, ó, só essa pergunta muda tudo. Porque daí tu quer texto, tu quer áudio, ou tu quer que eu te ligue, saca? E, velho, aquilo ali tá surtindo um efeito. Porque o que é que eu fiz? A gente fez uma engenharia reversa na Lucy. Na Lucy a gente tem vendedor, tem CS. E eu falei assim, não. Eu quero o telefone da Lucy e eu quero atender os clientes. Sacou? Eu peguei pra mim
para conseguir criar um modelo escalável de atendimento, porque a gente não tem isso hoje. E, velho do céu, é impressionante. O cara tá tão focado no estratégico, tu não sabe o detalhe de venda, e venda é o coração da empresa, cara. E a gente não sabia, eu ainda não sei, tá? Eu tô em desenvolvimento, eu ainda tô péssimo, mas eu tô melhor que antes. Então, tu entender a necessidade do cliente, tu colar nele, eu acho que é uma das coisas mais importantes do negócio, cara. E a galera subestima isso pensando só em número, sabe? E às vezes um detalhe, velho, não tinha me dado conta disso. Tu consegue alterar a tua estratégia e tu faturar 20% mais numa conversa com o cliente, saca? Tu consegue ter insight. Pior que esse é real, cara. A gente tava... Eu tive que mudar todo o pitch, porque a gente tava tentando botar em outro país, outro mercado, outra realidade. E aí é aquela questão assim, o que a gente faz? A gente entrega qual o melhor ponto, aquela coisa toda. E numa conversa, quem nos levou lá para os Estados Unidos falou assim, cara, eu fiz um pitch inteiro, o cara falou, eu não sei o que tu faz. Aí eu fiz de novo o pitch e ele falou, eu não sei o que tu faz. E ele perguntou assim, alguém que sabe o que ele faz? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou assim, cara, o que tu resolve? Bah! Aí eu falei assim pra ele, eu expliquei de novo e falou assim, alguém entendeu? O pessoal assim, não. Aí ele pegou assim, tá, então deixa eu explicar pra vocês o que ele faz. Aí ele pegou e fez um pitch. Era um parceiro nosso, o Dutra. Aí ele fez o pitch e eu olhei e ele falou, agora vocês entenderam o que ele faz? O pessoal tudo, entendi. E eu tava fazendo um pitch completamente errado lá, pro mercado lá. Que a gente... Porque assim, a gente tá falando assim, tô falando pra ti assim, eu vou te localizar o ponto, cara, às vezes tua dor não é essa. Aí eu voltei da viagem, a gente foi na feira de franquia, eu chegava pros caras e falava assim pra eles, o cara, tudo bem, cara, eu vou te fazer cortar teus gastos com localização e vou fazer tu lucrar mais. Apenas botando o teu ponto no lugar certo. Porque eu sei que tu usa a tua intuição pra botar os teus pontos. Só que eu sei que tu não consegue duplicar a tua intuição. E a gente criou uma metodologia que a gente duplica a tua intuição e aí tu pode confiar na gente. Que aí tu vai gastar menos tempo, gastar muito menos dinheiro com plataformas e aí os nossos pontos vão te fazer tu lucrar mais. Até 20% mais tu vai conseguir lucrar botando no ponto que a gente fez a indicação. Cara, isso daí o cara já olhava e pensava, e a gente conseguia mostrar pro cara, posso te mostrar um exemplo? Em questão de 10 minutos, a gente conseguia captar a intenção do cara mais fácil. E é isso que tu falou, às vezes a gente está tão imerso no processo interno da empresa, o que a gente faz no processo de venda, o que a gente faz nos processos, não no discurso, mas no processo, que aí quando a gente vai falar com o cliente, a gente parece um zananá falando assim, cara, o que tu faz? Eu vou te dar uma análise e tal. E agora essa jogadinha, é bem essa linguagem corporal, né? Tu meio esquivando, né? Exato. E aí, eu tava fazendo isso lá. Aí eu me lembro que a primeira frase, terminou uma palestra, fui falar com a mulher, assim, ela fazia localização de pessoas que estavam indo para os Estados Unidos. Eu, assim, eu posso te ajudar, porque eu faço análise. Ela vazou, ela simplesmente vazou, foi pro lado. Eu pensei assim, rapaz, eu não aprendi nada. Depois eu cheguei para um cara e falei para ele, assim, um alemão, americano, 2 metros de altura, eu falei pro cara assim, tudo bom? O cara, tudo bom. O que tu faz? Eu perguntei para ele, como é que faz a tua empresa? Uma empresa chamada Arco. Os caras fazem construção, site selection também. Eu, cara, a gente faz isso. Eu falei assim, só trabalho com indústria? Que lá era para pegar indústrias nos Estados Unidos da feira. O cara, não, a gente também faz muito empreendimento comercial, residencial. Eu falei para ele, vou te fazer cortar teus gastos e vou te fazer tu ter um acerto muito maior na localização dos teus pontos. Com a minha metodologia, tu vai ter um acerto maior. Porque eu sei que tu, como vice-presidente, tu consegue ter tua intuição é muito boa. Mas no momento tu sai daqui e tu vai lá pra Virgínia, eu sei que a tua intuição não é tão boa, tu não consegue replicar, tu precisa ficar no lugar, e isso te dá erro, né? Cara, eu falei assim, então, minha metodologia vai resolver isso daí. Porque se tu tiver 1 minuto, eu consigo te mostrar. Cara, tem. Tirei o tablet, comecei a mostrar um estudo pro cara, eu falei, isso aqui faz sentido pra ti? O cara, faz. Então, cara, toma meu cartão, vamos conversar, o cara adorou. E aí, cara, foi muito mais assertivo, porque a gente falou, é como tu falou direto na dor. Falou direto no que o cara quer ouvir, no que o cara precisa. O cara não tá buscando, é o que eu ensinava no Empreendedores para Arquitetos, a pessoa não sai de casa, hoje eu vou comprar um projeto arquitetônico, hoje eu quero muito um projeto arquitetônico. Não, cara, tu quer botar a tua cozinha que ela tá horrível, tu quer reformar o teu banheiro porque tá feio. E aí o pessoal chega assim, não, porque o meu projeto, eu vendo o projeto, cara, o cara tá contratando assim, sendo bem honesto, a pessoa vai contratar uma reforma de um quarto porque o quarto tá zoado. Tu vai contratar a reforma da sala porque tu quer fazer a tua sala parecida. Tu vai contratar a reforma do lavabo porque quer que tuas visitas achem que tem muito dinheiro. Porque é para isso serve o lavabo, tu sabe, né?
Lavabo serve para o cara que entrar no teu lavabo e pensar assim, esse cara tem dinheiro. Olha essa privada. É isso. Cara, batata. Agora, quando tu for em qualquer casa, vai no lavabo e vai no banheiro da pessoa. Eu tenho certeza que a louça que tá no lavabo é melhor. Tu vai ver. O puxador do lavabo é melhor. O comando é melhor. É tudo melhor no lavabo. Porque o lavabo é onde tu entra pra tu mostrar assim, sou foda. Olha aqui a minha privada. É foda. Faz muito mais sentido isso do que querer agradar estranhos e não a ti mesmo, né? Tipo, É, o é. melhor é pro cara, pra visita, né? Pra mim. Mas é pior que a gente vê e acaba sendo real, assim, a gente faz o projeto muito mais pra visita. Mas voltando pra Eu quero parte... te fazer uma pergunta. Vai, manda. Mano, não é bizarro como o vendedor... Tipo assim, ó, tu chega, cara, tu é o CEO da Space Hunters, e daqui a pouco tu não consegue vender tão bem quanto um vendedor que às vezes não tem tanta firula e fala o papo reto, e tipo... Mas é o que acontece aqui, cara. Tem negociação. Impressionante. O Felipe tá de prova. Semana passada, eu cheguei e falei assim, tava o nosso closer, o Guilherme, ele tava com uma negociação e eu falei assim, não, baixa o preço para essa cliente. Ele falou, não, tu não tá entendendo a objeção, tu não tá entendendo a objeção dela, tu não tá entendendo o caso dela. Eu falei, não, vamos melhorar o prazo. Ele, não, calma. Ele falou, deixa comigo. Ele falou, eu vou vender, eu vou conseguir melhorar o preço porque eu vou conseguir ofertar o que ela tá precisando. Ele falou, eu vou conseguir entregar para ela o que ela precisa. Tu não tá entendendo ela. E eu, não, vamos lá, comentei. Eu disse, então tá. Falei, se tu ganhar, eu te dou um chocolatinho que eu comprei lá na viagem. E 2 dias depois o cara fechou exatamente o valor que ele tinha falado. Ele falou, cara, tu tava mais até, né? Por quê? Porque ele descobriu que a necessidade dela era maior. E ele entendeu a necessidade, ele sabia que ela precisava do tempo. Venda consultiva, né, mano? Exatamente. Venda e aí que tá, eu consultiva. sou o CEO. E o pessoal fica fulo comigo, que às vezes eu vendo por uns valores mais baixos do que a gente poderia e tudo mais, porque eu não sei, às vezes eu sei explicar o que a gente faz, mas eu não sei vender. Eu consigo, muito bonito o que eu acabei de falar, eu vou te reduzir o gasto, mas na hora... Meu, fala com o meu closer. Beleza. Pô, perdi o telefone, cara. Mas, Chico, já tá aí, me atende aí. Mas brincadeira à parte, porque o meu business aqui é fazer estratégia, é abrir mercado, é falar com o investidor e tudo mais. Eu, naturalmente, não estou com tanta prática em vender. Por isso que tu se aproveita de mim. Mas é o teu mesmo caso, né, da Superforce também. Tu agora tá planejando a expansão. Né? Tu tá vendo assim, pô, vamos para São Paulo, vamos para Santa Catarina. E aí até ver assim, qual que é o próximo passo de vocês? Tu falou Santa Catarina, provavelmente Floripa é região ali que é onde tem a grana. Depois provavelmente subir ali Blumenau, Vale Europeu, tudo mais. Mas qual que são os planos para vocês de expansão? Olha, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já cresceu o que tinha que crescer, tá? Sinceramente, a gente tem acho que 2, 3 lugares que a gente ainda conseguiria colocar uma Superforce. Então, naturalmente, a gente já tá subindo, sabe? Só que a gente estava crescendo de maneira orgânica há pouco tempo, assim. Então, agora que a gente está começando a, tomar atitudes de expansão conscientes. Então, assim, estrategicamente, o primeiro ponto é Florianópolis. E a gente está agora com, né, na verdade, é Santa Catarina, né? Então, a gente está olhando bastante Criciúma e Florianópolis. E a estratégia ela é bem simples. A gente está utilizando alguns canais de tração muito bem definidos, trabalhando forte com capilarização de pontos de venda, então parceiros que podem nos indicar, ok, onde os nossos serviços são complementares, e é a estratégia que a gente está tomando agora. Então a gente ainda está medindo os resultados, mas agora o interessante é, a gente cresceu muito no boca a boca, então isso é muito legal, sabe? Então é indicação. Eu hoje mesmo estou com um interessado, super qualificado, que ele veio de uma indicação de um concorrente. Porque é um box de CrossFit que não tem intenção em crescer, nem é concorrente, né? Nem é concorrente, para pensar. Então ele não quer crescer e ele indicou a Superforce porque não, o que tu tá procurando é com a Superforce. Então, pô, eu achei isso o máximo, sabe? Vocês não têm Erechim, né? Hã? Erechim vocês não têm. Não, mas já temos em Passo Fundo. Bom, Erechim é melhor, cara. Erechim é uma cidade muito boa, cara. Erechim é uma cidade que eu recomendo. Cara, eu vou te falar que eu curti Passo Fundo, sabia? Não, Passo Fundo é legal. É muito legal, o box lá é muito legal, os empreendedores são muito legais, eu tô... Cara, é que e aquela uma região coisa que é muito a gente boa. tá atuando bastante agora é com reversão, né? Reparou que, tipo, a última vez que a gente chamou vocês foi por causa de Novo Hamburgo, só que a gente abriu umas... Acho que esse ano a gente abriu umas 5. Da onde que veio o clique
de pegar uma unidade de uma outra marca e, claro, um pouco de oportunidade, imagino, mas isso aí é um baita negócio, né? Poderiam outras marcas fazerem o mesmo, né? Outros segmentos, inclusive. Cara, olha só. Geralmente empreendedor de CrossFit, tá? Eu tô falando geralmente, óbvio que tem exceções. Mas assim, o que a gente tá percebendo o cara olha e fala assim, pô, eu sou educador físico, eu sou um puta coach de CrossFit. Meu, eu tenho esse pavilhão aqui por R$3.000 de aluguel. Se eu der aula, tipo, e eu boto uma recepcionista, compro equipamento, pego um empréstimo e parcelo, não precisa de fila nem nada, porque é o meu treino que o pessoal adora. Então eu vou ter um negócio. E daí ele faz. O que ele não percebeu é que a localização desse pavilhão de R$3.000 é um lugar que não passa ninguém, é um lugar que as pessoas que estão em volta não têm renda. Ele acha que fazer um conteúdo no Instagram é o suficiente, que a galera vai vir, mas na verdade ele não entende que é sim um marketplace, de uma certa maneira. Então tu tem que ter o teu posicionamento, tu tem que atrair clientes qualificados, tu tem que ter uma recepcionista que na verdade é uma vendedora focada em venda, tu tem que alugar o teu imóvel tendo uma previsão de, por exemplo, assim, qual é o indexador do aluguel, sabe? Então tu tem que ter, por exemplo, modelos de contrato para contratar funcionário de uma maneira que tu não fique exposto. Então, assim, tu tem que ter contratos de sublocação para que tu também não fique exposto com o teu, né, enfim, com o locador do teu espaço que tu tem adjacente. Então, e tu tem que ter treinos que não lesionem, tu tem que ter uma comunicação interna, tu tem que ter eventos. Quando o cara percebe é tanta coisa que ele não consegue dar conta. E ele, putz, cara, eu tenho um contrato de 3 anos de aluguel, eu tenho isso para pagar, eu tenho isso para pagar. E daí qual é a primeira coisa que ele faz? Contrata uma agência de marketing, velho. E daí vem o primeiro que apareceu, né? Relaxa. Que, em 3 meses eu resolvo, vou te trazer um monte de gente. E daí a coisa não acontece. Daí o cara começa a ficar frustrado, mas o cara acredita no negócio. Porque, quando chega perto do verão, a galera quer treinar mais, o cara pega empréstimo. O cara vai se endividando. E, cara, quando ele vê, é tarde demais. Entendeu? Então, assim, a gente entendeu que, vamos comunicar mais para esse pessoal que a gente faz tudo que ele precisa. Tudo. E o massa tá virando uma grande comunidade que dá pertencimento aos empresários. Então, o que é irado do CrossFit? A sensação de pertencimento do cara que tá treinando, das pessoas. E a Superforce Franqueadora tá dando isso para empresário. Então, uma grande rede de pertencimento, uma grande comunidade. E os cases estão sendo animais. Então, os boxes que a gente está revertendo estão tendo resultados expressivos. Até o último que a gente reverteu agora ganhou o prêmio na reunião mensal com o maior número de alunos e com a melhor retenção, cara. Então, assim, um animal, sabe? Então... Na verdade, vocês dão suporte, né? Todo esse suporte é o que acaba contando, né? No fim. É que, imagina o seguinte, a gente tem hoje empresas que o cara não paga CrossFit, o cara nem compra equipamentos, o cara tem um negocinho ali qualquer, e ele cola nos teus alunos e começa a oferecer 30% menos, 40% menos. E as pessoas acabam indo para testar, então tu acaba tendo essa variação de alunos e o cara não tem giro para aguentar e não sabe como gerar valor para esses alunos para que eles fiquem. Então é complicado, sabe? Complicado o negócio. E, inclusive, até acrescentando muito nisso que a gente está falando, o próprio Francisco comentou do suporte. Um dado que a gente isso vem lá do portal da BF, tá? O pessoal lá do portal da BF é super aberto, sempre compartilham muitos dados. 35% é o número de pessoas que investem em franquia por suporte. Se tu pudesse colocar um critério... Cara, tem marca, tem rentabilidade, tem o fato de que, né, tu tem vários consolidados de cartela de cliente, tu pode entrar sem ser uma pessoa desconhecida no mercado. Suporte. 35%. Isso é 1 a cada 3. Se a nosso quórum aqui fosse abrir, cada um fosse abrir uma franquia, pelo menos 1, ou quiçá 2, já estaria abrindo por suporte. Acho que o próprio trabalho da Space Hunters entra muito nesse sentido. Cara, a gente é um braço de suporte em localização. Eu acho que é mais. Porque se 30% é suporte, e acredito que hoje o ponto ele é responsável de 30% a 40% do sucesso no negócio, então, na verdade, eu acho que você soma nas duas pontas, né? Então, dá todo o suporte, obviamente, mas tipo, cara, velho, localização é mais que 30%, velho. Localização é muito importante. Localização, o dados que a gente tem aqui é 50%.
50% das empresas que fecham no Brasil em 5 anos é porque estão no lugar errado. Para ter uma ideia. 80% falem. 50% falem porque estão no lugar errado. De acordo com dados do Sebrae. Tipo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos é 30. É um pouquinho menor. É um pouquinho menos. Mas lá é mais gente. Para ter uma ideia, lá, aqui no Brasil, 30% das empresas fecham. A gente está falando aí de alguns milhões de empregos aí, 4 milhões de empregos são perdidos só porque a pessoa botou no lugar errado. Nos Estados Unidos a gente tem um número exato, né? 4 milhões e meio de empregos perdidos só ano passado porque o cara estava no lugar errado. É que a ABF, ela pega o dado da franquia só, né? A gente está falando aqui de todo o varejo, Perfeito. todo o serviço. Perfeito. Então, e sendo que só no mercado de franquia tu pensar em 30%, isso é muito alto. Porque se tu for pensar, não são todas as marcas que existem aí no Brasil, né? É só o que é de franquia, e sendo que franquia já dá um suporte em diversos, né? A franquia normalmente já é vendida com algo preparado. Agora, tu imagina pegar o varejo inteiro e esse dado ser 50%, é muita coisa. Mas tem coisa mais horrorosa de que tu começar o teu negócio e não passa gente, e não vem gente. E tu tem um aluguel para pagar. E é muito engraçado, as pessoas quando elas estão formatando o negócio, elas estão tão empolgadas, né? Meu aluguel é 12 mil reais, 13 mil, não dá nada, isso aqui vai bombar, isso aqui vai explodir. Tu não tem noção, cara, de pessoas que eu conheço, 100 pessoas vão fazer isso aqui, vão treinar aqui. Só, cara, não é assim a realidade, velho. Não é assim a realidade. E até tu fazer a pessoa entender, demora, cara. Cara, o varejo no geral, até serviço, até a questão assim, de academia, serviço, meu avô tinha uma frase, era esperar quem não ficou de vir. Né? Esperar para vir na tua loja quem não ficou de vir. Meu avô era construtor. Ele era pedreiro, aí virou construtor, e aí teve uma época da vida, precisava de dinheiro, ele abriu um mercadinho de bairro. E um dia ele ficou 2 dias sem ninguém entrar no mercado dele, chegou um cara pra comprar um palito de fósforo e mandou o cara a merda. Jogou a caixinha de palito de fósforo na cara do cara, vai a merda ali. Aí ele resolveu fechar o mercado, falou, não. Chegou pra minha avó e falou, velho, isso aqui não é pra mim. Aí ele voltou a construir. Que construir, ele sabia construir muito bem. Mas é uma coisa que sempre ficou, assim, na minha família. Meu outro lado da família, minha avó tinha um comércio de roupa íntima e vendia muito bem. Ela nascia pra coisa, mas é que ela tinha paciência para esperar quem não tinha ficado de vir. Ela deu muito certo. Quem não dava certo era o marido dela, que era meu avô, não era muito bom de comércio ali. Mas tem que ter o dom. Aquilo ali, tipo, como tu falou, às vezes tu tá num lugar, não passa ninguém, e a pessoa começa a ficar angustiada. E às vezes o teu negócio não depende de gente passando. Às vezes tu tá num ponto bom. Não, e às vezes o saber fazer o diagnóstico é uma coisa importante. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou contratar uma empresa para fazer a análise do ponto, para dizer que esse ponto é o demais, é o melhor ponto. E às vezes a gente precisa dizer, olha, esse ponto é bom para ti. Pelo preço que tem, ele é bom. Mas tu não vai ter fluxo. Então tu vai ter que investir numa campanha. Tu vai ter que atrair pessoas, vai ter que fazer mais um serviço. Tu vai ter que botar um lugar de sucos ali para ser complementar, vai ter que transformar aquilo num ponto de agremiação. E isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas, como tu falou, tá focado no business. E às vezes não fica pensando em lucro, revenue, não fica pensando no que ela vai gerar de receita. Né? E dependendo da cidade, não tem essa história de querer ter fluxo, porque se determinadas cidades, o Francisco teve agora em Orlando. Cara, o fluxo que ele vai ter é de carro. Orlando é uma cidade que tu vivencia de carro. Brasília é uma cidade que tu vivencia de carro. Não existe lugares a pé muitas vezes. E aí, como é que tu faz? E tem várias cidades no Brasil que são assim, as cidades mais planejadas, principalmente, que tem uma coisa mais, às vezes, de quadras longas, tudo. Cara, é uma cidade muitas vezes só de carro. Então, tem que pensar, principalmente num país como o Brasil, que é continental, que tem uma série de particularidades, que numa expansão, tu vai enfrentar uma realidade semelhante à tua. Por exemplo, a gente vive em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem várias regiões caminháveis. Mas, por isso que o nosso trabalho, inclusive, acaba sendo tão importante, o estudo que a gente chama de melhores cidades. Porque, no final das contas, como que tu vai ter noção numa cidade que tu nunca viveu? Daqui a pouco tu nunca viveu a realidade de só andar de carro. E tu caminha bastante, tu tem negócios em lugares caminháveis. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque, no final das contas, não adianta ser fluxo, não adianta ser só isso. Tem que entender, mesmo sem tu ver o cliente, onde ele está e de que forma tu pode ter estratégias para atrair, que não sejam só do ponto, né?
Não, é até engraçado, né? Tipo, tu tem uma... Cara, se eu tiver uma febre, tô aqui e eu tenho um médico aqui, tu vai chegar pra mim e falar, velho, tu deve estar com dengue, gripe, sei lá eu. E o médico vai falar, não, cara, tu pode ter, e vai te dar 30 opções, 40 opções de possibilidades do porquê da tua febre. E é muito engraçado, mas pro empreendedor ele é meio parecido, assim. Porra, eu não tô vendendo, então o ponto é ruim e não tenho o que eu possa fazer. É engraçado, mas o cara não pensa, não, eu tenho 21 canais de tração para tentar adquirir clientes. Não, ele não pensa isso. Ele chega e, cara, vou esperar os que não vieram, os que estão para vir, tipo, ele fica naquela e ele não consegue tomar nenhuma ação assertiva. O máximo que ele consegue fazer é panfletar, velho. Tem cara que ainda acha que panfleto é a melhor coisa que tu possa fazer, entendeu? E daí fecha também por falta de instrução. Então, cara, é complicado, sim, velho. É complicado um empreendedor entender que ele precisa ter ponto comercial, estratégia, gestão, sabe? E todas as outras coisas que o cara precisa para hoje, no mundo competitivo que a gente tá, pagar as contas, não é nem, tipo, sabe, quebrar tudo, é pagar as contas. Porque, como tá competitivo o mercado. É impressionante, sabe? Então, porra, tá louco, velho. Demais. Acho que a gente deixou muitos ganchos pro pessoal não fechar o seu negócio por falta de suporte, conhecimento. A gente tem pessoas muito boas, tem conteúdo muito bom. Cara, o crescimento da educação digital tem sido algo que foi incrível, inclusive durante a pandemia. Foram quase 10 anos de crescimento de educação digital em 2. Uhum. O que fez com que muita gente, inclusive, conseguisse ter acesso que não tinha antes. Cara, isso é uma coisa incrível. A gente também está iniciando o braço do Space Educação, muito em breve, para trazer tudo isso que a gente fala e está falando em podcast também. Vocês estão com esse plano? Que massa. Estamos com o plano Space Educação, Masterclass. A aula é boa, o Francisco está dando aula. Cara, Masterclass, primeiro é o seguinte, tá? Tu não vai conseguir fazer o estudo de localização com a gente? João, eu tava com dinheiro contadinho, então eu tô só com o investimento inicial, não vou conseguir fazer o estudo com vocês. Primeiro que, o valor dos nossos estudos às vezes é menos que um aluguel. Aí a pessoa vai lá e paga o aluguel, fica lá no contrato de 3 anos e, o prejuízo foi muito maior. Mas tudo bem, pelo menos utiliza a metodologia, utiliza o conhecimento. Se tu vai fazer sozinho, faz sozinho do jeito certo. Masterclass. Quer entender um pouquinho mais do Masterclass? Curso. Aí tu entra e entende. Efetivamente como e por que a gente criou isso. Mas, e é uma coisa que todos os franqueados foram unânimes, tá? Uhum. Velho, eu não acredito que tu vai economizar de 1.000 e muitos a 3.000 reais pra fazer um estudo que vai determinar o sucesso do teu negócio, velho. Sim. Então, pelo amor de Deus, cara, se tu tá sendo mão fechada pra isso, se tu acha que não vale a pena investir, velho, o teu negócio já sai muito negativo, porque tu não consegue entender a importância de um ponto comercial. Então, assim, eu acho que tu primeiro precisa fazer um curso de empreendedorismo só para depois entender a importância disso, cara, e de várias outras coisas. Mas agora, o cara que acha que isso é caro tem que... Sério, não dá, sabe? Tu já vai mandar esse cara pro Space Edu, né? Já vai mandar esse cara pro Space Edu. Aprende um pouquinho, aí a gente vai crescendo em conjunto. Cara, tem muitas coisas que estão para surgir. Eu acho que esse é um momento muito legal para também agradecer a presença do Bernardo dentro do primeiro podcast, finalizado agora. Muito legal.